Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana começando aqui, nessa semana no nosso Ministério de Estudo da Palavra. Então, como de costume, eu quero pedir para que vocês possam estar curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no canal da nossa igreja, que também vocês possam compartilhar esse vídeo, certo? Antes da gente começar o nosso vídeo, esse mês é o mês da Reforma Protestante. Então eu pensei da gente trazer algumas coisas interessantes sobre a Reforma Protestante, que é um marco para nós, né? Mas no vídeo a gente já vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que você pudesse estar atento a tudo isso que eu hoje vou falar hoje para vocês, para que nós como igreja que a gente possa cada vez mais entender o significado, o real significado do lugar onde a gente está, da comunidade onde nós estamos e tudo que vem dentro dessa história. Então vamos estar orando? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse momento, te agradeço por ser um Deus bondoso, ser um Deus misericordioso, Pai. Ser um Deus que nunca nos deixa só. Então, Pai, que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo, que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações e que nós possamos aprender, Pai, com os nossos antepassados, com aqueles que fizeram algo pelo reino, que nós também possamos aprender com eles e que nós possamos fazer isso, Pai. Também trabalhar pelo reino, sempre se entregando, sempre fazendo o melhor para o Senhor, porque toda a glória é para o Senhor, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava dizendo, esse mês é o mês da Reforma Protestante, então é um mês importante para nós, dia 31 de outubro, do ano de 1517, Martinho Lutero foi lá e colocou na porta da igreja da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Essas 95 teses, nessas 95 teses, ele estava colocando algumas coisas que ele observou durante o tempo que ele estava como padre. Martinho Lutero, ele era um padre, um monge, né? E durante esse tempo todo ele começou a ver algumas coisas que a igreja estava fazendo que não estava de acordo com a Bíblia, com aquilo que eles estavam ensinando, que é o que a igreja faz, né? A igreja nos ensina a palavra de Deus. E ele estava vendo que a igreja estava fora disso. Mas isso não era algo incomum de se acontecer. Naquela época, as pessoas, quando eles queriam criar algum tipo de debate sobre qualquer tipo de assunto, por exemplo, um assunto teológico, eles iam na porta da igreja, na porta da catedral, e colocavam lá os seus questionamentos na porta da igreja para que pudesse ser levado ao padre, ao papa, e ali pudesse ser conversado sobre aquilo, debatido sobre aquilo. Então, esse ato que Martinho Lutero fez não era algo incomum, e sim era algo bem comum assim, quando se havia algum debate. E Martinho Lutero escreveu essas suas 95 teses. Só para a gente entender aqui, Lutero não foi o primeiro a tentar fazer esse tipo de mudança, esse tipo de questionamento à igreja. Alguns homens antes dele já tinham tentado fazer isso, só que sem sucesso, porque a igreja acabava sufocando e até matando essas pessoas que diziam contra a igreja. Então, duas pessoas que são um dos mais conhecidos, que são conhecidos hoje em dia como os precursores da reforma, né? Aqueles que vieram antes de Lutero, que foi John Wycliffe e John Huss. Esses dois, eles foram os mais conhecidos e às vezes os mais até contundentes, porque eles conseguiram fazer um grande movimento, só que a igreja acabou o silenciando e acabou matando esses dois. E John Huss, ele é interessante porque ele morreu há exatos 100 anos antes de Martinho Lutero começar a fazer o que ele estava fazendo. Esse movimento que Martinho Lutero começou a fazer, que ele deu continuidade, né? John Huss, ele morreu há exatos 100 anos antes de Martinho Lutero. E quando ele estava lá para morrer na fogueira, que ele foi queimado, ele pegou e disse a seguinte frase: "Assarão um ganso agora, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo." Ele cita o ganso porque Huss em alemão é ganso. Então ele fala: vocês estão matando o ganso, vocês estão matando a mim. Mas vai ter um dia, daqui a 100 anos, ouvirão um cisne
ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo. Ele estava já dizendo, profetizando sobre Martinho Lutero, que vocês estão me calando agora, mas vai ter uma pessoa que vocês não vão conseguir calar, que foi Martinho Lutero. Então Martinho Lutero é uma pessoa para a reforma protestante muito importante nesse quesito, nesse pontapé que ele fez. Mas nós não podemos nos enganar que ele queria sair da igreja e fazer... sabe quando às vezes acontece hoje em dia, que alguém briga com o pastor, então eu pego, saio da igreja, vou para a esquina e abro uma outra igreja? Nós não podemos nos enganar pensando que Martinho Lutero tinha esse objetivo. O objetivo de Martinho Lutero não era esse. O objetivo dele era questionar a igreja para que a igreja pudesse ver os seus erros e assim consertá-los. Então ele queria reformar a igreja, ele queria que a igreja pudesse mudar o foco das coisas que eles estavam fazendo para entrar no caminho correto. Então ele queria mudar a igreja, não sair da igreja. Mas, como todos nós sabemos, ele não conseguiu porque a igreja sempre estava enfatizando que ele estava errado. Então a igreja não deu o braço a torcer. Então ele foi obrigado a sair da igreja. E aí sim ele começou um tipo de movimento que é o movimento protestante. A reforma protestante vem daí, porque ele começou tentando fazer uma reforma dentro da Igreja Católica Romana, mas não conseguiu. Ele saiu e começou esse movimento protestante. Por que protestante? Porque ele protestava contra tudo aquilo que a Igreja Católica pregava que não estava na Bíblia. Então ele começou a ir contra santos, ele começou ele ia contra as indulgências, as cobranças que a igreja fazia sobre indulgências, sobre como a igreja ensinava como era a salvação e toda uma série de coisas. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre as 95 teses, que é muito interessante, porque lá ele vai colocando, citando todos os questionamentos que ele tem contra a igreja. E muitos deles, a maioria deles, a igreja não conseguiu responder à altura daquilo que ele queria. Mas é só para a gente conseguir entender esse panorama histórico de onde nós surgimos. A partir de então, esse ano, nós completamos 503 anos. 503 anos da Reforma, 503 anos que Lutero começou a fazer isso. Então, mas não foi só Lutero. Lutero ele começou a fazer essa reforma na igreja ali da Alemanha. Mas houve vários outros tipos de reformas em vários lugares diferentes. Então, surgem outras pessoas. Então, vai surgir... deixa eu só ver aqui certinho o nome que eu separei aqui. Foi John Wycliffe, John Hus, Lutero, Calvino e várias pessoas que começaram a fazer reformas nos seus lugares. John Wycliffe e John Hus foram antes, né, morreram antes de Lutero, mas Lutero e Calvino foram aqueles que ali no começo da reforma fizeram mais barulho e conseguiram fazer mais e mais coisas. Então que nós possamos entender que esses homens foram usados sim por Deus para que pudesse fazer toda essa reforma, para que hoje nós pudéssemos estar aqui presentes, agora nós podemos estar fazendo esse vídeo, esse estudo, nós podemos estar numa igreja, tudo isso congregando, tudo isso veio fruto desse trabalho de Lutero, Calvino e tantos outros reformadores que houveram, tantos reformadores como os pré-reformadores, os precursores da reforma, certo? E uma das coisas que Lutero ele deixou de herança pra gente, porque você pode olhar para mim e falar assim, Bruno, mas o que isso tem a ver comigo hoje em dia? O que isso interfere na minha vida? Então, isso é uma herança que veio da Reforma Protestante. Uma das coisas mais interessantes, e é isso que eu quero trazer hoje para que a gente possa estudar, é que Lutero, ele cunhou, isso é muito conhecido, né? Ele cunhou as 5 solas, ou os 5 somentes, que era baseado em tudo aquilo que ele via que a Igreja Católica, às vezes, não pregava aquilo que deveria ser pregado. Então, ele instituiu essas 5 solas, que são somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Então essas são as 5 solas, os 5 somentes que ele queria que enfatizasse dentro do coração de todo aquele que fosse um verdadeiro cristão. Ele queria colocar isso, trazer isso para a igreja poder entender que há somente Cristo, somente a fé, somente o batismo, e assim vai. Nós vamos agora estudar sobre as 5 solas que
Lutero cunhou. Começando pelo somente a fé. Que aqui na somente a fé, ele diz que a salvação é somente pela fé e nada mais. A Igreja Católica, naquela época, eles batiam sempre na questão da indulgência, por exemplo, que você poderia pagar um dinheiro qualquer para que você pudesse salvar até um ente querido que foi morto, que morreu, e você acha que ele não foi para o céu. Então você vai lá e paga essa indulgência para que ele pudesse sair de onde ele está e ir para o céu. Você também poderia pagar por você mesmo para que você pudesse ir para o céu. Então era algo misturado com caridade e alguma coisa muito que era difícil de se aceitar por Lutero. Lutero via aquilo e achava isso completamente errado. Então por isso que ele diz que é somente a fé. A salvação é somente pela fé. E isso é bíblico. A salvação é somente pela fé, não importa o quão bom você é, não importa as coisas que você faz, se você é a melhor pessoa do mundo, não importa. A salvação é somente pela fé. E não há dinheiro no mundo que possa pagar por ela. Em Efésios 2,8 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é pela fé mediante em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele falou sobre os 5 solas, os 5 somentes, é somente a fé. Salvação somente pela fé. O segundo somente é a Escritura. Porque às vezes os católicos eles colocavam às vezes a palavra do Papa em cima da própria Bíblia. Então, o que o Papa dizia era como se fosse o próprio Deus dizendo, entendeu? Era algo bem assim. E ele diz que não, que a Escritura, que a nossa vida tem que ser baseada somente nas Escrituras e nada mais. A Bíblia ela tem absoluta primazia em nossas vidas, sendo ela a única regra de fé e prática cristã. É isso que Lutero queria dizer. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, e por isso ela se constitui como juiz supremo de todo o pensamento, palavra, ato e forma. Lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura, ela deve ser somente a Escritura baseada nas nossas vidas. Nada deve estar acima da Bíblia. Nada deve estar acima da palavra de Deus. Nem o manual da igreja, nem palavras, nada, profecias. Tudo tem que ser baseado na palavra. Então a nossa vida como cristão deve ser baseado somente nas Escrituras. E a terceira sola que Lutero ele cunhou, ele fala sobre somente Cristo. Aqui, Cristo é o centro de toda a nossa vida. Se as Escrituras são a nossa base, Cristo é o nosso centro. Tudo é dele, para ele e por ele. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa e ele é a nossa esperança. Então, é somente Cristo nas nossas vidas. Somente Cristo, ele é o mediador entre os homens e Deus. Ele é o nosso advogado. É através dele que temos acesso ao Pai. Quando nós oramos, nós dizemos no final, em nome de Jesus, amém. Então, é em nome dele, é somente dele, somente através dele que temos acesso ao trono do Pai, acesso à sala do Pai, acesso à glória do Pai, é somente através dele. E é somente através dele que nós iremos viver para todo sempre com Deus. Então é somente Cristo. Não é santo, não é pastor, não é profeta, não é a irmã que ora, não é ninguém. É somente Cristo em nossas vidas. Amém? E o quarto somente, ou a quarta sola, que Lutero cunhou, é somente a graça. Aqui ele diz que nós fomos salvos pela graça. E é somente pela graça. E é interessante da graça que a graça ela acontece nas nossas vidas quando Deus se abstém de castigar
a pessoa culpada e decide amá-la e dar a ela coisas que, devido ao pecado, nós não deveríamos receber. Isso é a graça. A salvação é graça de Deus. Nós, como pecadores, não tínhamos o direito de receber essa salvação. Mas é através da graça de Cristo, através da graça de Deus, é que temos acesso a essa salvação. Não merecíamos nada do que Ele nos deu, mas porque fomos alcançados pela sua graça, a maravilhosa graça é que hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Lá em Efésios 2:8, de novo diz, porque pela graça vocês são salvos. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, é que somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então que você possa ter isso em seu coração, que é somente pela graça é que somos salvos. E a quinta sola, o quinto somente, que é graça somente a Deus, glória somente a Deus. Aqui, toda a glória é para o Deus eterno, que é invisível, que é imortal, mas que Ele é real em nossas vidas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo que fizermos, que seja para a glória dele. Há um versículo que diz lá em 1 Coríntios 10:31, que diz, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. O mundo foi feito por Ele. Tudo que existe foi feito por Ele. Lá em Gênesis 1, conta o processo de criação. E aí fala que Deus criou os céus e a terra e Ele viu que era bom. Fez o homem e viu que era bom. Fez os animais e viu que era bom. Fez as plantas e viu que é bom. Fez a divisão entre os mares e viu que era bom. Ele viu que era bom. Ele que fez tudo. Então, tudo que foi feito por Ele, nada do que foi feito teria sido feito sem Ele. Então, essa é a herança que Lutero nos deixa. Essa é a herança que Lutero, juntamente com todos aqueles homens que lutaram por isso, nos deixaram. As 5 solas, os 5 somentes, que são a base de toda a igreja que se diz protestante. Toda igreja que se diz protestante, ela tenta sempre colocar isso em prática na vida da igreja, que é somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a glória, somente a Deus. Todas essas 5 solas, somente para Cristo. Tudo isso se baseia em nossas vidas. As nossas vidas têm que ser baseadas nisso. Amém? Que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre a nossa história, sobre a igreja protestante, que nós somos protestantes, sobre a reforma protestante, que você possa ter aprendido um pouquinho, que isso possa ter instigado você a procurar saber mais, saber sobre as 95 teses. Só uma coisa interessante que acontecia na época, porque naquela época os homens, as pessoas, não eram alfabetizadas. A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Foi depois da Reforma Protestante que as pessoas começaram a aprender a ler. E uma coisa que é interessante é que, sabe a escola dominical que nós temos hoje em dia? A escola dominical começou lá naquela época, lá na Reforma Protestante. E a escola dominical não servia para aprender sobre algum livro da Bíblia, alguma coisa, igual o irmão Sérgio nós estamos estudando. Não era isso. Eles faziam aquilo para ensinar o povo a ler e a escrever. A escola dominical era para isso, para ensinar o povo a ler e a escrever. Então foi daí que começou as pessoas a terem o contato com a Bíblia. Foi aí, porque até então, a missa que era realizada, o padre realizava a missa em latim, uma língua que ninguém sabia falar, só a alta sociedade. Então o padre fazia toda a missa em latim, o povo escutava e não entendia. O padre lia as escrituras em latim e não entendia. Então como que as pessoas iriam ser impactadas por aquilo? Foi através da Reforma Protestante que as pessoas tiveram o contato com a Bíblia. Foi aí que começou a imprensa. Começou a ser impresso a Bíblia, folhas, partes da Bíblia. Lutero, quando ele foi levado para um lugar para ficar seguro,
e nesse lugar ele começa a traduzir a Bíblia de novo para o alemão. E lá nessa tradução dele ele começa a ver a magnitude da palavra, as coisas começam a saltar e ele começa a entender mais profundamente aquilo que a palavra queria trazer. Então é isso que é importante, porque daí ele pega e começa a levar a Bíblia para todos, porque aí todos podem ter acesso, todos poderiam ler a Bíblia. Esse que é o interessante, é por isso que nós estamos aqui. Nós só estamos aqui hoje porque um dia alguém teve a ousadia de se levantar contra algumas coisas que eram feitas, que eram erradas, e brigar por isso, e lutar por isso, e conseguir o direito de hoje nós termos uma Bíblia traduzida na nossa língua, um culto que é realizado na língua que as pessoas todas entendem, e que nós podemos hoje se aprofundar cada vez mais nessa palavra. Amém? Então que vocês possam ter aproveitar desse privilégio e ler todos os dias a sua palavra, a Bíblia, aquilo que Cristo deixou para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês.